Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Gabriel e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto relacionando odontopediatria e dentística restauradora, que é a resolução de casos de dentes anteriores fraturados em criança. É uma demanda que acontece bastante no consultório e muitas vezes relacionada, infelizmente, a uma emergência, né? Crianças que chegam até o consultório com fraturas dentais, muitas vezes com dor, muitas vezes em caráter emergencial, tentando resolver problemas estéticos por conta dessa fratura, mas também biológicos e funcionais. Então, vou mostrar rapidamente para vocês algumas estratégias que a gente tem como solução para esse tipo de casos que aparecem no dia a dia do consultório do odontopediatra. Basicamente, quando a gente encontra casos assim, dentes anteriores fraturados, a gente precisa organizar o nosso atendimento dentro de um universo onde chega uma criança provavelmente com dor, chorando, os pais também muito preocupados com a situação. Então a gente precisa num todo acalmar tanto criança quanto os pais, mas também pensar numa solução rápida e eficiente para que o paciente saia, pelo menos naquela situação de emergência, com o problema solucionado. Talvez esse problema vai ser 100% solucionado em uma outra sessão, mas dor e também funcionalidade dos dentes que foram fraturados precisam ser solucionados nessa mesma consulta. Tudo bem? Visto isso, a gente precisa entender que, normalmente, quando se tem fraturas de dentes anteriores, a gente vai tratar uma cavidade que é classificada, né, como cavidade tipo classe 4. O que seriam essas cavidades classe 4? Como se classificam essas cavidades? São cavidades preparadas nas faces proximais de dentes anteriores, mas com envolvimento do ângulo incisal. Então, diferentemente da classe 3, normalmente relacionada à lesão cariosa, que é estritamente proximal, a gente tem as classes 4 que envolvem os ângulos incisais, um ângulo incisal ou os dois ângulos incisais, né, mesial e distal. Para isso, a gente precisa também entender a etiologia, né, e buscar a etiologia dessa cavidade que foi criada. Essa cavidade pode ser por demanda cariosa, ou seja, decorrente de uma ampla lesão de cárie que envolveu o proximal desse dente anterior e também o envolvimento do ângulo incisal. A gente pode ter a formação de uma cavidade do tipo classe 4, mas a maioria das vezes o que mais aparece no consultório acaba sendo uma demanda por trauma. Então, um trauma que originou uma fratura dessa estrutura dental e que a gente precisa solucionar, reestabelecer o equilíbrio funcional, biológico e estético desse dente. Tudo bem? Visto isso, a etiologia é assim que aparece no consultório, né? Talvez não com esse sorriso, como nesse caso aqui, né? Muitas vezes chorando, muitas vezes com dor, e os pais às vezes até mais nervosos do que a própria criança, mas é essa situação que a gente encontra no dia a dia. Dessa forma, a gente tem que entender mais ou menos algumas informações de fratura dental, né? O que acontece, quais são os números que são apresentados para a gente nos estudos em relação à prevalência, por exemplo, desse tipo de acontecimento clínico. Primeiro, é mais comum na dentição permanente, então normalmente a gente acaba, quando chega a essa situação, são pacientes com dentes permanentes já fraturados, né? O que demanda ainda mais um cuidado, sabendo que esse dente vai ficar na cavidade bucal desse paciente para o resto da vida. Já aconteceu em pelo menos 25% da população, ou seja, a gente tem uma prevalência de 25% de acontecimentos de fraturas dentais na população, isso é bastante. Então, é bem provável que você, colega cirurgião dentista, estudante de odontologia, já tenha acontecido com você mesmo uma fratura dental em decorrência de algum acidente, de algum esporte, na prática de algum esporte, ou com parentes muito próximos. Então, é bastante comum essa situação clínica. Acontece principalmente em crianças do sexo masculino, crianças e adultos, talvez
pela característica, né, que nós, homens, temos de ser um pouquinho mais agitados, principalmente na infância, então a gente tem uma prevalência maior no sexo masculino. É muito comum relacionados em crianças com quedas, com tombos, com esbarrar em algum brinquedo que estava no parque ou algo assim, é bastante comum. Bastante comum também a esportes de contato, isso também já relacionando com adultos. Então a gente tem também os casos de fratura dental em adultos e é mais comum também no sexo masculino e em muitos praticantes de esportes de contato. E para finalizar, em acidentes automobilísticos. Normalmente essas fraturas que acontecem em dentes anteriores e acidentes automobilísticos já vem também junto, né, de presente, vem também muitos problemas biológicos, cortes e muitas vezes até tratado em ambiente hospitalar. Mas também é uma característica em relação a esse tipo de situação clínica que a gente encontra no nosso dia a dia. Tudo bem? Visto isso, pessoal, a gente precisa então agora diagnosticar essa classe 4 e produzir, através das informações clínicas e as informações que os pacientes, os responsáveis trazem para a gente, para que a gente consiga produzir o melhor plano de tratamento para a situação. Então, o começo de tudo, do plano de tratamento dessa cavidade classe 4 que a gente precisa tratar, é igual como qualquer outro paciente. Eu bato muito na tecla que nós, cirurgiões dentistas, a gente precisa virar uma chave que muitas vezes o paciente já chega até com essa ideia, né, de que o cirurgião dentista, o trabalho dele é na cadeira, e só na cadeira. Parece que até que a gente não pode cobrar algo que a gente resolve olho no olho. Né? A anamnese é muito importante, assim como a gente vai no médico e escuta o médico, né? Ele faz a anamnese, muitas vezes o tratamento dele é ali, naquela mesma cadeira e mesa que a gente se encontra no consultório, a gente precisa também agir dessa forma. Então a anamnese é muito importante, a gente precisa escutar o paciente ou os responsáveis pelo paciente de como aconteceu tal situação para que a gente consiga planejar da melhor forma e tome também alguns cuidados de acordo com o que é dito na consulta, tudo bem? Um exame clínico, um bom exame clínico para ver como está essa fratura, como está o remanescente dental. Um exame radiográfico, na maioria das vezes é interessante que você faça um exame radiográfico nesse tipo de fratura, a não ser que seja uma fratura estritamente em esmalte e mesmo assim eu ainda gosto de tomar esse cuidado, de fazer uma radiografia para que a gente consiga visualizar se não houve nenhuma alteração que a radiografia possa nos mostrar, tudo bem? Modelos de gesso, então pensando em um tratamento restaurador, por exemplo, é interessante que a gente molde esse paciente, eu já vou explicar o porquê, talvez é interessante que a gente molde para que a gente consiga planejar da melhor forma um procedimento restaurador e uma documentação fotográfica, né? Há um tempo atrás, era muito relacionada, eram poucos dentistas, assim, mais dentistas professores até, que tinham câmeras fotográficas e parecia uma coisa de outro mundo, assim, né? Hoje em dia a gente tem a câmera fotográfica no nosso bolso, todos têm uma câmera fotográfica no nosso bolso e que consegue resolver o nosso dia a dia clínico, que são os celulares. Então faça essa documentação. Né? Dentro de planejamentos, principalmente de restaurações estéticas, a fotografia é bastante importante. Tem muita coisa que a gente só consegue visualizar na fotografia, ou visualiza de uma maneira melhor na fotografia do que até clinicamente, pessoalmente. Tudo bem? Então faça essa documentação. Você vai perder 10 segundos do seu atendimento ali e que pode te ajudar num planejamento futuro. Tudo bem? Aqui são informações importantes que você tem que pegar do seu paciente ou dos responsáveis, no caso, através na anamnese, e algumas informações importantes do exame clínico também. Primeiro, a alteração de cor dental, é importante que você visualize se, por conta desse acidente, dessa queda, né, desse trauma que aconteceu, ocorreu uma alteração da cor desse remanescente. É importante que você visualize isso. Por quê? Pensando na longevidade do seu tratamento, né? Eu sempre digo que o que a gente fala antes para o paciente, tá ok, tá tudo certo, o paciente vai dizer, pô, olha bem o que ele falou. Agora, o que você fala depois soa como justificativa, soa como se você estivesse justificando um erro seu. Tudo bem? Então deixe tudo bem claro para o seu paciente. Se você percebeu que há uma leve alteração de cor nesse dente,
já é um alerta que você tem que falar para o seu paciente que provavelmente tem uma grande chance, uma probabilidade maior de, ao longo do tempo, esse dente sofrer uma alteração de cor mais significante. E que isso provavelmente, futuramente, né, ou às vezes bem próximo